Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Kiggle Digital Talk, o podcast da Kiggle que conecta estratégia, negócio e tecnologia no cotidiano e no dia a dia das empresas e organizações. Hoje vamos falar sobre um tema super importante que é a cultura de segurança cibernética no desenvolvimento de software, né? E como a gente consegue escalar as organizações e como consegue alavancar essa cultura dentro das organizações. Aqui conosco está o Matheus, especialista em segurança cibernética, né, onde ele vai contar um pouco também sobre a sua experiência aí no dia a dia. E como nosso convidado especial aqui está o Fernando Malta. Fernando Malta é CISO da Sinqia, né, é uma pessoa que conhece bastante sobre o processo em instituições financeiras, principalmente processo de segurança cibernética, e ele vai conseguir aqui nos explanar vários assuntos de como conseguimos aí escalar toda essa parte de desenvolvimento seguro, como é que as empresas elas estão organizadas aí no contexto de cibersegurança. Sejam bem-vindos aí, Matheus e Fernando, ao nosso podcast aí. Bom, obrigado aí, Rogério, pela introdução. Como ele já falou, me chamo Matheus, eu sou especialista em segurança ofensiva, né? Então eu trabalho bastante com essa parte de invasões, então eu conheço muito essa parte de segurança. E eu acho que esse é um tema muito relevante, porque recentemente vem aumentado muito, né, o nível de ameaças, cada vez as ameaças estão mais evoluídas, né? Então acho que é um tema bem legal pra gente falar. E eu acho que tudo se parte da cultura, né? Como a organização vê essas ameaças surgindo, como elas reagem. Bom, obrigado aqui a Thaís, Matheus, pelo convite, pela oportunidade. Né? Eu sou o Fernando Malta, aqui sou head de segurança da Sinqia, empresa de desenvolvimento de software, voltado para a instituição financeira. Então, espero que eu possa contribuir um pouquinho aqui com todo o nosso expertise, conhecimento aqui com os amigos. Vai ser um papo bem interessante aí. A gente tem um tema muito abrangente quando a gente está falando de segurança cibernética. E aí, começando aqui já para a gente entrar no clima, né, desse bate-papo, ultimamente a Checkpoint ela soltou um relatório aí, né, um relatório de 2024, tem Checkpoint, a Kaspersky e também lançou um relatório, né, onde hoje acontece aproximadamente 1.774 ataques por semana a instituições financeiras, né? Isso é um aumento de 35% a 40%, né, em ataques cibernéticos às instituições financeiras. E aí a minha pergunta aqui para você é, no setor financeiro, como é que você avalia esses alvos? Como é que você consegue tratar esse tipo de ameaça cibernética, né, principalmente com relação aos riscos envolvidos, né, em todo esse processo de cibersegurança? Sim. Eu vou adicionar um outro relatório também. Outro dado também. Esse ano, né, teve o Fórum Econômico Mundial, em fevereiro. Todo ano tem um relatório de cibersegurança, né? E um dos pontos que foi colocado é justamente a cadeia de suprimentos, como um grande alvo de ataques, né? Assim, já não é muito novidade, a gente já vê isso acontecendo há um certo tempo, né? Por quê? Hoje as instituições, todo mundo tem parceiros, tem fornecedores, né? Às vezes, muitas vezes as instituições até colocam muito responsabilidade, entre aspas, na terceirização de alguns serviços, core às vezes até, onde o parceiro acaba tocando todo o negócio, boa parte ali do ambiente crítico. E o que os atacantes, de uma forma geral, veem nisso daí, né? Normalmente uma instituição financeira tem uma maturidade maior de segurança, tem uns controles muito mais robustos, ela já nasceu assim há algum tempo, né? Tanto que os parceiros talvez não estejam no mesmo nível. Então os parceiros acabam sendo uma porta possível de entrada aí para causar algum problema, roubar algum dado. Então, quando a gente olha para isso daí, essa cadeia de suprimentos, esse eu acho que é um calcanhar de Aquiles aqui, que tem que ser uma preocupação de fato de como gerenciar esses parceiros, de como gerenciar esses fornecedores, o que eles estão entregando, né, para melhorar essa segurança do parceiro também, e exigir dele isso daí também, que ele também evolua num patamar. Se você pensar, se a instituição financeira está aqui, o seu parceiro tem que estar no mínimo igual a você ou superior, né? Então, acho que esse é o grande desafio, de como gerenciar esses fornecedores de uma forma que eles provenham a mesma segurança, no mínimo equivalente a de uma instituição. E você está falando um pouco de trazer a cultura que está implantada hoje
e está estruturada dentro da organização financeira para o terceiro, né? E isso tem um desafio muito grande, né, hoje em dia, para você trazer o parceiro, o terceiro, para esse mesmo patamar. Esse é um dos principais riscos hoje de porta de entrada dentro da instituição financeira que vocês conseguem identificar. É isso mesmo. E assim, e hoje as instituições ou N empresas, existem N parceiros, né? De vários níveis. Tem aquele parceiro grande, né, que a gente conhece, um grandes players de mercado, e tem aqueles parceiros pequenininhos que também fornecem serviços que são relevantes. Acho que o desafio é que estão nas pequenas e médias de também subir esse nível de maturidade para atender aquela instituição. Uma observação que eu tenho hoje eu trabalho, né, mais nessa parte de simulação de atacante. Então, basicamente, eu faço emulações de ataque. Obviamente, eu nunca vou pegar dados de verdade ou fazer uma ameaça de verdade para a empresa, mas eu trabalho com isso. Então, na minha experiência, eu já fiz pentests em empresa, que a gente chama, né, que é teste de intrusão. E algumas empresas que eu fiz pentest, eu consegui penetrar elas por conta de parceiros. Então, por exemplo, tem um site da empresa que geralmente é bem seguro. Você pega uma empresa grande, eles têm bastante investimento em segurança. Mas quando você pega um fornecedor que fornece um SaaS, fornece uma ferramenta para ele, isso não está seguro. Então, você acaba conseguindo invadir aquela empresa de alguma forma e pegar dados, sendo que muitas vezes a empresa não tem muito controle sobre isso, né? Então, não tem muito que ela possa fazer, a não ser aconselhar, verificar se os fornecedores são bons, são confiáveis. Então, é uma observação bem interessante. Opa, eu acho que assim, e por esses parceiros menores, eu acho que a chave ali é eles tentarem trabalhar muito com automatização. A gente sabe que o investimento é mais difícil, né? Então, trabalhar com soluções que entregam um pouco mais de valor, que facilitam a vida do dia a dia para que ele tenha uma eficiência maior. Uma eficiência maior, exatamente. Porque segurança você sempre sai do que você está um passo atrás. Então, você tem que sempre estar buscando você ter informação mais rápida para você trazer, né, eu não vou dizer um passo à frente, mas ali bem próximo, né, do que um atacante, um hacker está pensando ali naquele momento. Sim. Mas como é que é a cultura, né, desses parceiros? Como é que você consegue desenvolver essa cultura para trazer eles e reduzir esse risco do dia a dia? Acho que do lado da instituição, né, tem que estar sempre monitorando, né, tem que estar exigindo esses controles. E isso eu tenho percebido bastante. Tá? Eu vejo que esses parceiros pequenos e médios, eles estão sendo exigidos dos grandes. Então, não tem muita saída aí para continuar trabalhando com a grande instituição. Você tem que levar seu nível de maturidade. E aí é o que eu estou falando, né, de ter soluções melhores para facilitar a vida. E esses parceiros, assim, também absorver essa cultura, né? E tudo começa um top-down ali, não tem muito jeito. Mas tem que ser de uma forma mais genuína. Não pode ser algo, eu vou implantar aqui uma política para atender o meu cliente maior, que é o Banco XPTO. Eu acho que esse tipo de coisa eu vejo como muito sustentável. Você tem que, de fato, abraçar essa cultura, que ela permeie em todo o seu ecossistema. Não adianta eu fazer diferente para aquele cliente que me exige mais. Eu tenho que fazer, aquele tem que ser o meu padrão para todo. Não é simples, né? Não é fácil, não quer dizer que vai ser barato também. Mas se você conseguir embutir isso no seu dia a dia, vai se tornar muito mais fácil e te habilita às vezes, até fazer outros negócios no futuro com outros parceiros, com outros clientes também. É interessante que você falou que hoje você trazer essa cultura já dentro de casa já é um grande desafio. Você já tem já os seus obstáculos ali para você trazer, por exemplo, um time de desenvolvimento, a todo mundo pensar que segurança é uma etapa importante do processo. E trazer também o parceiro para dentro desse contexto, você também tem um controle menor sobre os processos daquele parceiro, né? Então, provavelmente vocês têm regras fortes ali, normas, né, seguindo normas, inclusive estabelecidas pela própria Sinqia, né, para trazer esse parceiro aí para o mesmo contexto de vocês. E isso é um desafio hoje em dia, tá encaixando nesse mesmo modelo que vocês têm hoje? É um desafio, porque às vezes a gente faz também ajudar o parceiro, né? A gente sabe que ele entrega o melhor serviço que a gente precisa daquilo, mas ele talvez não tenha condições de gerir aquilo, então às vezes a gente traz ele para dentro de casa um pouquinho ainda mais e a gente fornece algumas às vezes até soluções. Capacitando também, treinando também, como se fosse algo interno nosso, para ajudar ele justamente a alavancar aqui a sua maturidade. Vocês acham que seria às vezes até um pré-requisito? Você vai pegar um parceiro novo, né? Você quer, sei lá, uma solução que vai te atender de alguma forma. Seria um pré-requisito esse parceiro ter segurança interna dentro deles? Vocês verificam isso?
Como você acha que funciona? No nosso caso, a gente tem um due diligence bem forte, né, em cima disso. Então, tem alguns pré-requisitos que são obrigatórios, né? Não necessariamente esse, mas a gente busca, sim, identificar se ele tem o mínimo ali, né, necessário que a gente considera importante para atuar naquele segmento. Provavelmente você tem diversos formulários ali a serem preenchidos no processo, né? E até fazer trazer mais um dado, né? Hoje tiveram um aumento de 30% de fraudes, né? Uhum. Então isso eu estou trazendo em relação a 2024. Então aumentou-se muito a tentativa de exploração, né, de brechas ali, não somente na aplicação do lado da empresa, né, no app, mas também do lado do usuário final ali. E quais são as tecnologias que estão envolvidas aí nesse processo? Tem todo um... Eu sei que você não vai poder falar as tecnologias, senão você tá dando ouro, né? Mas como é que funciona esse processo de escolha da tecnologia? Como é que a Sinqia se prepara para tudo isso, né? Provavelmente você tem um time de fraude ali que está analisando a todo momento o que está acontecendo, né? Como é que funciona isso? Eu acho que tecnologia, a gente tem que estar sempre buscando aquilo que está mais próximo de atender as novas ameaças, né? Eu falo um pouquinho que com as ameaças que a gente tem hoje, a gente não consegue mais trabalhar com as tecnologias do passado, né? Então a gente tem que estar sempre antenado do que está surgindo no mercado, né? E muita pesquisa, não tem muito jeito. A gente tem, né? Tem muita coisa que surge que você já tem que estar olhando para saber se aquilo pode te ajudar ou não. Claro que aqui vai um cuidado, né? Principalmente muita coisa que é nova. Vamos falar da IA, né? Muita coisa veio surgindo nos últimos 2 anos que a gente não sabe aonde vai parar, né? E a IA é outro exemplo grande, porque muita coisa hoje está baseada em cima disso. Apesar de a gente falar de IA há 10 anos atrás quase, e detecção de fraude é um que já usa inteligência artificial há bom tempo, não é algo novo, a gente fala agora, mas na verdade já usa há muito tempo. Já. Reconhecimento de imagem, identificação. Isso ali, já existe, isso já acho que hoje está melhor, né? Sim. E hoje a grande diferença que eu vejo é que ela está mais acessível. Né? E a precisão está maior, né? A precisão está maior, exatamente. Então isso hoje tornou ela mais confiável, mas não é um tema novo e que está constantemente em evolução. Então, quando a gente fala da tecnologia, é isso, é buscar aquilo que atende às novas ameaças, e aí é meio que a corrida de gato e rato, a gente está sempre um pouquinho atrás, esse é o desafio, né, se antecipar um pouco, né, ao que está surgindo, para evitar esses riscos de ameaças, as ameaças internas. Vazamento, a fraude que está acontecendo na ponta, quando não depende necessariamente da tecnologia, mas depende lá da conscientização do cliente, do colaborador que comete, né, que toma um descuido, por exemplo, e acaba caindo em algum golpe. Pegando... desculpa, pode falar, não. Pegando esse gancho de IA, né, que a gente já acho que tocou no assunto bem momentâneo, assim. Como você vê que na área de segurança, assim, onde a gente pode implementar IA para tentar ajudar a segurança, a maturidade de segurança das empresas hoje em dia? Olha, ontem eu estava com um grande player de mercado fazendo reunião para falar de uma ferramenta de Copilot. Todo mundo fala Copilot, né? Então chama Copilot também, é outra solução que a gente estava olhando. Acho que, assim, mais uma vez, já tem IA em segurança também há algum tempo, não é algo novo. Mas agora está um pouco melhor, tá mais fácil de você lidar. Onde a gente estava tendo um treinamento de prompt, né? Onde a gente estava fazendo alguns testes lá. E o que a gente vê é o seguinte, o maior uso que a gente está tendo hoje lá, pelo menos, não que a IA está tomando a decisão para nós, mas ela está olhando uma gama muito maior de informação, muito maior de volume de dados é um muito volume maior. Gigantesco, né? De fontes muito distintas. A cobertura dessa análise, né? A cobertura tá grande, de fontes extremamente distintas que não estão atreladas a um parceiro único, estão vários parceiros ali. E ela está gerando insights e propondo soluções. Ela não está executando. Ela está falando, olha só, para ver essa vulnerabilidade identificada, você pode fechar aqui, criar um script PowerShell, por exemplo, que vai resolver tal coisa. É um apoio para o desenvolvedor, para as pessoas que estão no dia a dia, né? Exatamente. E aí eu deixo de depender, um exemplo claro foi esse ontem que a gente viu, precisava desenvolver um script PowerShell para resolver o problema lá que a gente identificou. Poxa, não tinha ninguém especialista em PowerShell ali. A gente pediu, a IA montou uma proposta dela. Sim, aí alguém foi, olhou um pouco melhor. Isso
ganhamos aí uns 2, 3 dias de trabalho, facilmente. Né? Porque tem que pegar alguém para desenvolver aquele script, né? Então, realmente ganha um tempo, né? Exatamente. Então, eu acho que o grande, para a segurança, tem muito valor nesse sentido. Quando a gente está falando de IA, a gente olha muito a questão de eficiência no desenvolvimento, né? Saindo um pouco do desenvolvimento e chegando um pouco lá na produção, como é que hoje a IA ela consegue ajudar na detecção e resposta a incidente, né? Isso melhorou, porque antigamente, né? Vamos dizer, antigamente não, até hoje a gente ainda tem alguém analisando log, procurando, né, onde foram as ameaças, onde tem risco ali. E aí ela tem ajudado nessa questão de detecção e resposta a incidente mais rápido para proteger a organização? Esse é o ponto que eu acho que, desse exemplo, ela ajuda muito mais na detecção, justamente correlacionando fontes totalmente distintas, sem eu ter que dizer para ela tudo que ela tem que fazer. Então ela consegue trazer isso um pouco melhor, né? Trazer mais insights, né? Mas eu diria que ela não dá a resposta, ela dá uma sugestão ali, digamos assim, né? Pelo menos o que a gente está usando é nesse sentido, né? A gente não está criando tanta automatização em cima, pelo menos não nesse primeiro momento, né? Acho que todo mundo está aprendendo aqui, né? Então a gente também está procurando aprender, né? Para ver se aquilo que ela está trazendo de fato faz sentido. E até onde a gente está vendo, boa parte faz sentido, para depois trabalhar nessa automatização de resposta. Porque acaba sendo baseado muito em contexto, né? Em comportamento. Em comportamento. Então aí você tem que trazer a IA aí para o seu lado, para a sua realidade, né? Como funciona toda essa estrutura de negócio, né? Para poder você potencializar esse uso dentro da organização. E a gente vê muita coisa que a gente tem que voltar 1 passo, 2 passos atrás de até tuning de ferramenta. Será que eu estou preparado para acoplar uma IA aqui, né? Então tem que pensar aí. Exatamente. Porque não é simplesmente colocar ela lá para olhar aquele monte de evento de logs e achar que aquilo vai sair resultado, né? O que eu espero, né, de resultado. O que eu espero o resultado, e depois a gente vai ver que fala, puxa, mas isso aqui talvez eu não estou flegando para eu trazer de informação e é importante. Putz, eu tenho que voltar lá atrás no meu CIEM, lá na minha outra solução, e eu tenho que, ter que setar isso aqui. Além de como você falou, do volume de informação, de dados aí, que você tem que correlacionar, né? Hoje a IA ela facilitou um pouco esse processo de correlação, de você ver uma determinada vulnerabilidade em um ponto e você acabar correlacionando no momento de um desenvolvimento, num código, né? Isso ela acabou trazendo, mas qual o futuro daqui para frente, né, no processo de cibersegurança, né? Quando a gente está olhando assim de tendência, tecnologia, aí a gente não foge do passado, pessoas, processos e ferramentas, né? Tem esses 3 pilares aí, sempre estão juntos aí. E qual o futuro de tudo isso para a parte de cibersegurança? E a proteção, olhando para a proteção, né? Ficou mais difícil agora, hein? Não, porque assim, esse negócio não para. A gente está toda hora vendo coisa nova. Quando a gente fala de futuro, é difícil dizer para onde a gente vai, futurologia, onde a gente, né? vai parar, difícil. Entendeu? Não é simples. Acho que a gente está conseguindo trazer as coisas para uma forma mais prática, de fato. Estruturado, organizado. Exatamente, para poder usar, para entregar resultado real. Porque no começo foi muito, acho que há 3 anos atrás, aí foi muito, poxa, vai resolver tudo, mas vamos lá, tudo o quê? Foi o susto da IA, Foi né? o susto, exatamente. Então agora a gente colocou mais o pé no chão, né? Acho que as soluções estão mais robustas, trazendo um pouco mais de resultado prático, de fato. Vejo sim muita automatização, muita tarefa que a gente vai conseguir delegar ali e trazer, tomando ação. Acho que talvez o próximo passo é tomar ação. A gente já aprendeu como trabalha, já ajustou regra, agora tome ação. E aí a gente analisa só o que está desviando. Acho que esse é um ponto. Os desvios, né? Agora, tem variáveis que podem mudar tudo isso, né? De novo, vou citar o relatório lá do Fórum Econômico Mundial. Toda a situação geopolítica, tem a série de ataques acontecendo, os grupos criminosos estão cada vez mais audaciosos e estruturados. Já de algum tempo que isso não é mais brincadeira de garoto. É igual amador, né? Amador, exatamente. Agora não, são organizações que estão em busca de recurso financeiro, porque financiam guerras, financiam outros sistemas fraudulentos, então virou um negócio mesmo. Então a coisa ficou mais complexa. E eles têm a IA também do lado deles, né? Não é só do nosso lado. Eles também têm a IA do lado deles. A IA está aí para os dois lados. Para os dois lados, para o bem quanto para o mal. Pensando no meu lado, assim, como perspectiva de um atacante, eu utilizo muito no meu dia a dia IA, por exemplo. Eu quero fazer desenvolver um script específico para aquela ferramenta que eu estou fazendo o teste,
Fala, eu quero fazer um script que burle esse mecanismo, que faça aquilo. Muitas vezes a IA não faz. Só que se você conta uma história bem contada, você consegue ir mudando ela, modificando até você chegar num ataque real para você, assim. Isso realmente é uma ferramenta bem poderosa assim, na nossa mão. Vou até... Olhando assim o end-to-end, vamos falar de end-to-end da cibersegurança, né? Onde ela... Como é que você vê essa questão para que nós tenhamos mais segurança lá em produção? Como é que você vê esse processo? Onde é que ele tem que nascer com segurança e quais são as camadas que ele tem que ir para que chegue lá em produção ou tenha um sistema mais, vou dizer garantir a segurança, mas um pouco mais protegido aí? Como é que você vê esse processo todo aí de construção de uma aplicação ou até mesmo de um sistema? Eu acho que não foge muito dos conceitos que a gente já tem de mercado, né? Security by design, essas coisas, né? De entrar isso lá no início do processo. Já pensando já em segurança também, não somente na arquitetura. Exato, já desde o desenvolvimento das histórias, lá quando você vai ver o funcional de como que vai ter que rodar aquela aplicação, aquele ambiente, já tem que começar ali até a aplicação da segurança, né? Que depois, obviamente, vai se permeando ao longo dos demais processos. E, de novo, a segurança em IA também tem que ser vista ali, né? Você vai usar alguma coisa, a gente tem que tentar trabalhar o quanto antes. Já declarar ali no início que eu vou usar um prompt, eu vou usar uma IA para gerar. Exatamente. Trabalhando com tecnologias mais recentes, cloud native, né? Isso é super importante, né? E a gente fala muito, né? Tô falando aqui do nosso setor financeiro, eu acho que até um ponto do nosso setor é que a gente trabalha com solução legada no nosso dia a dia, né? Os bancos estão aí, as instituições estão aí há muito tempo, com soluções envolvidas dentro de casa, às vezes, para nichos muito específicos, e que precisa ter uma evolução. E esse legado tem que ser pensado também, a evolução, né? Não digo correção, mas como é que eu saio de uma linguagem um pouco mais antiga para uma linguagem mais nova? Como é que eu faço um desacoplamento disso aí? Hoje a gente fala muito de microserviços, né, de API. Tem crescido bastante, inclusive, os ataques em APIs. Hoje você também se preocupa com essa camada aí dentro da Sinqia, dentro de todo esse processo? Não, sem dúvida. O legado é algo que, de novo, é difícil de aplicar esses conceitos novos em cima das tecnologias antigas, né? Sim. Então a gente tem que, em certos momentos, criar certas barreiras ali para poder proteger o máximo possível dentro daquilo que existe, né? E, poxa, a API acho que está lá, então os tops dos ataques. Tem os top 10 lá. Há alguns anos já no mercado, né? Porque Sim. é a porta de entrada, né? Que se chega no final das contas ali para identificar roubar dado ou causar algum prejuízo, né, para as instituições ou para o cliente final. E no desenvolvimento, o quão a parte de cibersegurança, né? E aí vamos falar quanto a área de segurança ela está envolvida hoje em dia dentro do processo de desenvolvimento seguro, né? Porque antigamente a gente tinha o quê? Uma caixa segurança, né? Era quase que intocável. Participar em reuniões com segurança geralmente era um fórum bem específico, né? Hoje em dia você tem que ter uma interação maior com o pessoal de negócio, o pessoal de desenvolvimento. Como é que está isso? Como é que você vê, como é que você enxerga essa evolução no conceito, né, de segurança sair de dentro da caixa, né, e ir também para a linha de frente ali junto ao negócio? Eu acho que teve uma grande mudança, né, aí da pandemia para cá, né? Acho que foi quando teve aquele boom onde falou, puxa, agora a gente precisa proteger nossos ambientes porque está todo mundo trabalhando remoto e tudo mais. Então acho que desde então, acho que a segurança teve uma importância maior, mais relevante. Mais relevante dentro da companhia, participando de reuniões mais estratégicas, ajudando trazendo ali, de uma forma voltada para o negócio, riscos, coisas que poderiam impactar o dia a dia da empresa mesmo e fazer a empresa ter sucesso ou não. Então, acho que isso mudou, tem mudado bastante desde então. E aí a segurança tem atuado, né? Se segmentado, né, dentro da empresa para atuar. Puxa, aqui tem uma equipe de DevSecOps que vai falar de uma linguagem mais próximas com os desenvolvedores, né? Aqui eu tenho minha equipe de cyber, que olha toda a parte perímetro, né? Por outro lado, eu tenho uma equipe que olha os meus acessos, não pode deixar de lado. Então, acho que essa segmentação acabou ajudando, né, a gente permear entre várias frentes dentro da companhia, né? E focar aonde que estava a demanda daquele momento, seja no desenvolvimento de software, seja na parte do acesso. Hoje as outras áreas da empresa, né, principalmente a área de desenvolvimento, negócio, olham com
não olho com olhos muito bons para a área de segurança. Porque se falar segurança, não, vai me colocar política, vou ter que fazer melhoria. Como você acha que são os principais desafios, assim, para colocar segurança nesse processo? Quais são os desafios? Bom, a segurança não vai ter jeito, ela sempre vai impactar no custo e no tempo, no mínimo, para desenvolver qualquer coisa, né? Por outro lado, né, o papel é justamente proteção, né? Proteção do negócio, né? Então a gente tem que ter sempre com essa visão, né? E a dificuldade que a gente ainda tem, né, que acho que os gestores têm conseguido também melhorar ao longo do tempo, é passar isso numa visão mais executiva, numa visão mais de negócio mesmo, os porquês que a gente precisa tomar aquelas ações e quais os riscos de não tomar aquelas ações, né? Identificar por que poxa, você está subindo aplicação de vulnerabilidade alta aqui, olha só, já existe um exploit para isso. Uhum. Então, e trazer isso em números, e trazer isso de uma forma que a direção executiva entenda, né? E quando você falou um pouquinho como trazer essa cultura, né? Isso é o eterno enxugar gelo dentro da companhia, né? E tem que começar do topo até quem está no chão de fábrica, digamos assim, né? E usar linguagens diferentes para falar com esse público, né? A linguagem que eu falo aqui com a direção é diferente da linguagem que eu falo com quem está lá, sei lá, no chão de fábrica, numa indústria, é outra, que também impacta no dia a dia dele a segurança, se ele não tomar algum cuidado ali, e do meu administrativo. Então eu tenho que ter uma campanha ou campanhas mais segmentadas aqui por público. Legal. E Fernando, me fala um pouco assim, como é que você enxerga? Hoje a gente fala muito de cloud, fala muito de SaaS, né, software como serviço, mas a gente está falando um pouco sobre ter, claro, essas informações, esses ambientes dentro do Brasil. Né? Como é que você está vendo a adoção, né, do desenvolvimento dentro de uma cloud, do uso da inteligência artificial no processo de desenvolvimento e também no processo de segurança? Ainda existe aquela preocupação de, meu dado está onde, né? Onde é que ele está armazenado? Ele está armazenado dentro da minha estrutura, fora da minha estrutura, ou isso já foi ultrapassada essa barreira de utilização, claro, com conscientização, olhando a controle de acesso, privilégio e tudo mais? Acho que em termos de legais, digamos assim, óbvio, a gente tem que seguir tudo, o LGPD está aí, tem N outras aí para a gente também que tem que tá de olho, então tomar cuidado onde vai ficar o dado por esse sentido. Tecnicamente, eu acho que a gente até superou um pouco mais dessa barreira, eu acho que já não é tanto um problema, tanto é que é muito comum a gente ver às vezes em empresa, eu estou com meus dados aqui, Brasil, mas onde que é meu DR? Meu DR é Estados Unidos. Então assim, mas se der um problema, você vai para lá, sim, eu vou para lá, e qual que é a barreira legal, ou o que eu faço nesse sentido? Mas aí você assume o risco, por exemplo, de ter uma estrutura como essa, porque é uma exceção, né? É uma contingência. Então, acho que, nesse ponto, acho que tecnicamente a gente tem superado. E das tecnologias da nuvem, né? O que a gente tem visto bastante tem uma adoção um pouco mais trabalhosa, digamos assim, no início, né, você usar as novas tecnologias, mas ao longo do tempo isso é mais vantajoso, isso se paga, porque tem um custo menor de manutenção, uma escalabilidade muito mais fácil, né, do que os ambientes mais tradicionais que a gente tem, mesmo o IaaS, né? Muita gente fala de nuvem, mas vai ver um IaaS, né? Sim. Aí você acaba não extraindo 100% da capacidade do ambiente. Muitas empresas correram atrás de desenvolver uma LLM, criar a sua solução, sendo que o mercado já trouxe muita coisa pronta já, né? Então hoje a gente vê um movimento de, em vez de eu ter que criar uma LLM, treinar, eu começar a utilizar o que o mercado tem disponível. Isso E tem esse ponto também. O mercado tem muita coisa disponível, né? De repente, faz mais sentido já buscar algo do que desenvolver aí do zero, né? Pensando nessa visão, acho que pegar algo de mercado. Como se enxerga a segurança que cita isso? Por exemplo, usar uma IA de um terceiro, colocar seus dados lá dentro. Como você vê isso, uma perspectiva de negócio? A perspectiva de negócio... negócio e segurança, né? Indo para o lado de segurança. Sim, mas eu falo, do negócio é o que a gente conseguir trazer de mais eficiência, né? E aí tô falando de redução de custo e entrega com mais qualidade. Exatamente, é o ideal. Mas eu acho que, de uma maneira geral, né? O que a gente sempre tem falado que, assim, a gente
podemos usar as IAs aí disponíveis de mercado, mas muito cuidado com o que você está colocando dentro delas. Independente se é uma IA conhecida, de um grande player existente ou de uma que acabou de surgir agora, né, lá na China, não sei. Mas o conteúdo que você está colocando lá, o dado que você está colocando lá é o bem mais valioso. É ali que você tem que tomar cuidado com o que você pode fazer ou não, sabe? Quando você está falando do processo, a gente sabe que a gente tem sistemas que controlam, que protegem, detectam, respondem, desenvolvimento seguro, né? Mas hoje você acha válido o processo de pentest? Né? Hoje eu vejo muito assim, e é uma discussão que sempre a gente tem assim, poxa, mas você vai me entregar um relatório daqui a 30 dias? 30 dias já mudou tudo aqui. No segmento financeiro, a instituição financeira deve ser muito mais rápido até. O que a gente está falando numa sprint ali, na próxima sprint, meu amigo, já mudou todo o meu cenário, já não é mais esse ambiente, já não usa esse componente. Então, como é que você vê a questão de testes reais ali, de penetração, né? de olhar o que está exposto mesmo, numa ótica muito mais do lado do atacante, né? ofensivo, do que do lado da defesa ali, ou do desenvolvimento? Olha, o pentest é uma ferramenta super valiosa, né? Eu ainda vou além. Eu acho que além de um pentest, né, que pode, né, pode ter essa mudança, né? Isso aí é do negócio mesmo, não tem jeito, mas é importante ter uma visão consolidada ali de alguém que foi lá um especialista e tentou várias maneiras, né, vai passar aqueles controles. Mas o que eu falo além eu sou super adepto, por exemplo, dos programas de bug bounty, que são ali, legal, que é uma, digamos, não vou dizer uma evolução, mas é um próximo passo, né? Lá fora isso é bem comum você ter, né, esses caçadores aí de bugs e recompensa, que eles são premiados, exatamente, né? E tem tem uma grande vantagem, né? Porque às vezes o pentest você está focando ali em alguns recursos, né, que são especialistas em determinada tecnologia, né? Mas pode ser que você não esteja com os melhores recursos, enfim, tudo muda. Mas no bug bounty não, né? Você tem uma comunidade inteira podendo testar. Todo dia lá testando, né? Garantindo que está seguro na ferramenta. Exatamente, te reportando isso, né? Então, eu acho que é super válido esse tipo de aproximação com as comunidades, né? Dos pesquisadores, e usar isso também para trazer, olha só, o que a comunidade está identificando. Agora a gente tem que ir atuando. Agora, puxando para esse lado de pentest, né? Que agora entrou numa área do meu coração, né? Quando você acha que é importante a empresa fazer o pentest? Você acha que é algo que tem que entrar logo no começo, quando está começando a desenvolver, ou no final? Quando você vê que é a necessidade, assim? Olha, acho que durante o desenvolvimento existem N etapas acontecendo, né? Então a gente tem lá a parte de SAST, DAST, análise das bibliotecas, SCA, containers. Tem uma série de etapas ali, de checkpoints de segurança, digamos assim. Uma vez que passadas essas etapas e você tem um produto já mais robusto, desenvolvido, estável, que ainda não está em produção ou vai próximo disso, acho que é ali que você começa a entrar talvez com um pentest externo, alguma coisa nesse sentido. Internamente dá para fazer alguns pentests também, né? As empresas que têm equipes internas de Red Team e tal, acho que conseguem apoiar ao longo das etapas, mas algo um pouco mais para o mercado. Quando vai sair para produção, por exemplo, na minha opinião, é algo que deve ser feito com pentest. É uma parte do teste, né? Que vai fazer o QA da aplicação para ver se está funcionando, mas também faz o pentest para ver se está segura. Provavelmente sim. Logo ali, junto com o QA, logo após esses testes de segurança. E olha, né, é esperado que, neste momento, encontre-se o mínimo possível de vulnerabilidades, né? Se você passou por todas as etapas anteriores com sucesso, o pentest não sair ruim, digamos assim. Né? Eu acredito assim que o pentest ele vai te dar uma informação valiosa, que não olhando somente para o que você desenvolveu, mas assim, o que você tem em toda a tua arquitetura que pode estar comprometida ou tendo um elo frágil ali, né? Mas isso gera débito técnico. Né? Se você faz o pentest, o pentester ele foi doutrinado para encontrar problema. Né? É igual o QA, o cara de qualidade, ele quer encontrar um bug. Né? Então, assim, isso gera débito técnico. O quão rápida é a resposta a esse débito técnico hoje? Como é que você vê esse processo? No desenvolvimento, a gente tem ferramentas de apoio. Né? A gente tem ferramentas, como você falou, de SART, SCA, de DAST, que até mesmo tem ferramentas que te auxiliam na remediação. Mas quando a gente está falando pentest, a gente está falando de uma estrutura que às vezes eu não posso mexer ali no componente, porque se eu mexer no componente, cai. Né?
né? Então, como é que é essa resposta aí? Aí a gente está falando muito da infraestrutura, né? A gente falou bastante das aplicações Sim. e tal, mas tem a infraestrutura também que está lá. Né? Ela existe ali. Ela né? existe. E aí na infraestrutura existem outros métodos também que tem que estar rodando em termos de segurança geral ali para você estar identificando as vulnerabilidades o mais rápido possível, trabalhando com as equipes seja de banco, seja de cloud, seja onde for, para poder estar até para corrigir, né? Um componente, um web server que está ali no exatamente. Uma vulnerabilidade nova que saiu, um patch que não foi aplicado. Patch é já e assim, esse é o tipo de coisa que a gente vai falar a vida inteira aqui, né? Porque é aquilo, é o básico que tem que ser bem feito. Né? E é difícil pra caramba fazer o básico. Né? E todo dia tem coisa nova também. Todo dia tem falha nova que é encontrada, tem CVEs novas. Então acho que é uma corrida assim que às vezes não tem fim, né? Não. Essa eu acho realmente difícil de fazer. Todo mundo trabalha com N tecnologias, ninguém consegue trabalhar com um único vendor, com um único parceiro. Todo mundo está trabalhando com N versões de Linux, Windows e N componentes do ambiente de infra que... E tecnologia muda, né? E a tecnologia muda. Tem tecnologia tem soluções que se adaptam melhor a um tipo de tecnologia. Né? A gente vê muito isso lá, coisas, isso aqui eu tenho que desenvolver nesta nuvem porque aqui funciona melhor. Aí você... agora tem que olhar para isso também, essa infra também que está embarcada aqui. E assim segue. Né? Você falou algo no início ali, no meio, na verdade, sobre a parte do Security by Design, aí já nascer com todo esse arcabouço de segurança. Isso acaba ajudando bastante aí no processo de você criar uma estrutura mais segura, ou você está mais prevenindo ali, né, que algo aconteça dentro do processo. Mas a gente sabe o quanto é difícil você trazer desenvolvimento, segurança, design, vamos falar, a squad toda para esse mesmo conceito, né? E além disso, você tem que validar isso em um processo ali automatizado, um orquestrador que vai fazer a verificação e vai devolver para o desenvolvedor. Isso foi um desafio dentro da estrutura da SYNC, né, de criar tudo isso e manter. Né? Porque só fazer lá a primeira vez tudo bem, mas depois você tem que refatorar, você tem que manter lá o dia a dia. Isso é um desafio. É um desafio. Isso é algo que não termina, porque todo tempo tem soluções novas, tem soluções que estão sendo migradas. E aí os times, né, os tempos que a gente tem que entregar, o tempo que a necessidade de negócio que surgem, às vezes é um complicômetro ali para botar esses processos tudo no dia a dia. Né? Para o desenvolvedor, falou, puxa, então agora, para essa solução que estão me pedindo, vou trabalhar, vou ser serverless, vou não sei o quê, vou falar com a infra, SRE. Não é, na demanda no dia a dia é complicado de colocar. E você colocou um quesito aí, tempo. Porque o tempo que eu levo para desenvolver, eu te entreguei e passei isso para frente como desenvolvedor. Você precisa analisar tudo isso e me devolver num tempo hábil porque eu não peguei uma task nova. Porque se eu peguei uma task nova, eu não vou conseguir resolver. Assim, ainda tem que cuidar desse tempo de análise e resposta interna para o seu colaborador ali que está na frente do desenvolvimento, ou seja, qualquer outra frente, para ele conseguir corrigir. Isso também é um desafio hoje que vocês olham dentro da esteira. Sim, é contemplado. E lógico, cada uma tem sua particularidade, né? Mas tem que ter um tempo hábil ali. Lógico, quando a gente foi implantando esses processos, as coisas aumentaram. O que eu entregava em 3 semanas, 2, está entregando em 1 mês. Porém, né, de novo aquilo que eu comentei, né? A qualidade é diferente, a qualidade de segurança é outra, né? Então tem e é um processo contínuo, né? Como você falou. É contínuo, não acaba. Às vezes, nesse meio tempo, né, de desenvolvimento, surgem coisas novas, claro. Então chega lá no final, uma das últimas etapas de execução de algum scan, vai identificar coisa que, mas não foi identificado no início também. Isso aqui não existia no início. Há 1 mês atrás, 3 semanas, 2, não existia essa vulnerabilidade. Agora ela existe. Então, vamos trabalhar ela aqui ainda dentro dessa esteira antes de mandar para produção. E também em perspectiva de desenvolvedor, né? A pessoa tá lá, ela tem um prazo para fazer a entrega, né? Então ele tem que desenvolver aquilo lá, tem, por exemplo, 1 semana para fazer essa entrega. E muitas vezes ele não tá pensando no quesito segurança, né? Ele tá pensando na funcionalidade, que o negócio tem que estar funcionando. Então como que você acha que é a dificuldade, é o desafio de enraizar isso na cultura de desenvolvimento? A pessoa realmente vir já com essa base, pensar que ele tem que fazer um software seguro. Olha, o que a gente trabalha muito é na conscientização e treinamento, né? Treinamento
E óbvio, esses checkpoints aí estabelecidos para que ele possa entregar o produto. Poxa, você tem que me entregar isso aqui, mas sem a vulnerabilidade. Então, assim, sendo que você tem um tempo determinado para fazer, então a gente vai te dar condições para você trabalhar, né? Como foi treinamento, conscientização, e em alguns casos a gente tem um programa lá bem interessante que é o Security Champion, onde a gente elege pessoas, pontos focais de segurança dentro das squads, que são os disseminadores ali. Evangelizadores ali. Evangelizador dentro do time de desenvolvimento que bota a mão na massa, que é um promotor da segurança que ajuda os colegas também a, isso aqui você tem que fazer diferente, porque senão a gente vai ter problema de segurança. Né? E esse cara aí, esse Security Champion, a gente recompensa ele de alguma forma também, com algum tipo de incentivo, alguma coisa nesse sentido. Isso é bem interessante ter esse ponto focal ali, né? Que você também tira uma sobrecarga do time de segurança, porque segurança não tem um time muito grande, né? Tem uma equipe de um segurança não coda, né? Não adianta. Tem isso ainda. A gente vai identifica a vulnerabilidade, a gente entende, mas assim, na prática eu não vou meter a mão no código. Ele vai passar para alguém resolver aquele problema, né? Exatamente, vai dar uma sugestão. As próprias ferramentas de mercado já dão muita sugestão até de código, de como que é a melhor forma de escrever aquele trecho identificado, perfeito. Mas de fato o cara que vai fazer é o dev. Então, esse champion é para isso, para fazer esse meio de campo, né, e promover essa segurança lá dentro. Fora que você ainda tem todo o ciclo aí de contratação, a pessoa sai, o turnover que acaba sendo alto, né, em tecnologia hoje em dia no Brasil, né? Hoje a gente é o tempo todo assediado, vamos dizer assim, para uma outra empresa. Sim. E aí você tem todo esse processo de treinamento, capacitação contínua. Tem que manter isso o tempo todo lá treinando o colaborador que está entrando, fazendo uma reciclagem. Exatamente. É um processo que ele é difícil você manter, porque isso também se atualiza, esse conteúdo, né? Hoje você está falando, tem uma tecnologia hoje, amanhã a vulnerabilidade mudaram, você estava com o OWASP Top 10 2021, agora já mudou, agora não, tem que ver o NIST. Então você começa a ter que também adaptar o conteúdo desse onboard ou desse treinamento o tempo todo. De reciclagem o tempo todo. Né? E algumas coisas até de acordo com a linguagem. Determinada linguagem tem algum risco maior, a gente tem que fazer algo focado ali. A gente percebe que está tendo um problema com aquele grupo, aquela squad que desenvolve naquele tipo de solução, tem que focar em entrar lá dentro. Ou até mesmo trazer algo gamificado para o desenvolvedor. Sem dúvida. Sim. E aí, acho que aí é muita conscientização, né? Quando eu falei lá onde existem diferentes públicos dentro da companhia. Se você atingir esses públicos, é necessário você falar uma linguagem mais próxima para ele. Eu sou particularmente um adepto grande da gamificação. Então, eu acho que para alguns públicos dentro de casa, a gamificação funciona super bem, né? É muito mais fácil de você dar o desafio ali para aquele público. E ter uma recompensa também. E ter uma recompensa, um reconhecimento e que ele absorva aquele conteúdo de uma forma mais fácil, assim, né? De verdade. A gente vê também que as empresas também não têm, que a gente está falando agora, só equipe de desenvolvimento, né? Tem o pessoal das áreas mesmo, pessoal de marketing, pessoal de negócio, financeiro. E eles também são alvo de ataques. Então a empresa também pode ser atacada via eles, né? Via phishing, engenharia social que é feita com eles. Como você vê a aderência deles nesse tipo de treinamento? Você acha que eles têm essa segurança hoje em dia? Como é que funciona? Por isso que eu acho que é importante ter esse treinamento segmentado, né? Ter essas campanhas segmentadas, né? Porque às vezes, talvez com um dev, por exemplo, às vezes o phishing não é o que vai mais pegar para ele. Sim. Mas para o executivo, uma recepcionista, uma recepção, para o marketing, outras áreas, eles são alvos, né? Sim. O cara entra lá no LinkedIn, viu lá que é um C alguma coisa, alguém montou automaticamente virou um alvo já, né? Já vê quem é o chefe dele, aí simula ser o chefe dele, manda um e-mail, manda um WhatsApp, descobre o telefone com a fotinha do chefe. Então, para esse público, por exemplo, é um treinamento específico nesse sentido, né? E é interessante que, assim, quando a pessoa se enxerga dentro dessa situação, normalmente ele compra a ideia, né? Normalmente ele compra, ele entende, puxa, isso já aconteceu comigo, deixa eu ficar atento aqui. Então quer dizer que agora eu tenho que tomar cuidado com os QR Codes que eu vejo na rua, para não cair no teste de QR Code, no phishing de QR Code. São coisas que você tem que ir adicionando, que antes, tipo 2, 3 anos atrás, talvez você não se preocupava. Então, eu já participei de alguns desse tipo de teste, né? Teste de phishing que a gente chama. E eu já presenciei colaboradores que caíram mais de uma vez no mesmo teste. Como você acha que a gente pode enraizar isso na cultura do colaborador? Porque muitas vezes ele cai, depois vai lá, cai de novo, até não é culpa dele, às vezes pelo tempo, né? Tem um monte de e-mail que vai chegando e não tem tempo de analisar mesmo, assim, né?
o que está chegando para ele. Eu vejo que aí, nesses casos onde é recorrente, a gente, como gestão de segurança, tem que mudar a abordagem. Talvez é porque aquela abordagem não está funcionando. Talvez, então, cara, não vou te mandar mais um teste, vou te chamar numa sala, olha aqui, vamos parar, desliga aí o seu celular, vamos falar, vamos conversar aqui, vamos, sabe, tentar outras formas, né? O que eu não posso é deixar aquele cara vulnerável ali, né? Eu tenho que fazer ele entender que aquilo é importante para ele, e não só dentro da empresa, é importante até fora. Na vida pessoal, Na vida pessoal. Uma coisa que eu falo muito é, cara, a gente tem que tentar usar a mesma preocupação que a gente tem dentro da empresa, usar fora. A hora que a gente conseguir isso daí, é muito mais fácil de lidar. Muito mais fácil de você lidar com esses riscos que a gente está tendo. Às vezes eu, pegando um pouco esse gancho, né, do que o Matheus trouxe, assim, às vezes a gente está muito preocupado, né, em garantir o desenvolvimento seguro, mas a gente esqueceu um pouco do AF, do Firewall, da gestão, né, e gerenciamento de conteúdo, do DLP, do antivírus, né, que a gente estava falando agora há pouco. Então, assim, aquilo que já está um pouco mais mais antigo, vamos dizer assim, tecnologia um pouco mais solidificada dentro do mercado de cibersegurança, a gente acaba tendo um conforto maior, né? Mas assim, a gente também tem que fazer o nosso lado da parte de cibersegurança, que é garantir que isso esteja atualizado para que esse tipo de phishing não caia na caixa do usuário. Não acabe chegando para ele, né? Exatamente. Sim. Hoje eu vejo, né, que passa muita coisa. Eu falei, mas poxa, isso aqui eu já bloqueei, né? E continuar passando. E aí a gente tirou um pouco o foco disso, né, e começou a olhar um pouco somente para o desenvolvimento, que está lá em produção, e esquecer um pouco para dentro de casa. Você tem essa mesma percepção? Eu acho que não vou dizer que esqueceu, né, mas acho que hoje está tão mais complexo, né? A gente está falando muito aqui de desenvolvimento, né? Tanto mais complexo, por exemplo, que às vezes eu tenho que mudar o foco um pouquinho para, agora eu vou olhar isso aqui. Boa, não esqueceu não é a palavra, né? Porque a gente nunca esquece, na verdade. A gente tira o foco, né? Tira o foco, poxa, agora eu preciso olhar essa parte aqui, porque isso aqui tá dando mais trabalho, tá gerando muita vulnerabilidade, tá colocando em risco mesmo o ambiente, e deixa às vezes um pouco de olhar para o outro lado. Acho que para esse lado mais cyber, de novo, acho que tem bastante solução boa de mercado, que ajuda muito, mas nada trabalha sozinho. Então você tem que estar pilotando o tempo todo, calibrando o tempo todo. Ajustando, igual o phishing que passou. Tem que estar o tempo todo olhando, não é por que passou. Vamos lá, vamos abrir aqui o cabeçalho, vamos ver onde é que caiu as regras. Passou numa regra aqui que às vezes a gente não está da melhor. Falei, poxa, então vamos ajustar. Esse não vai ter jeito, vai ter que... Da mesma forma que a gente tem que estar se atualizando para as novas vulnerabilidades, atacantes, tem que a parte de cyber aqui com a infra tem que estar de olho também. É contínuo também, né? É contínuo. Legal. Nossa vida é mais fácil hoje do que no passado, 10 anos atrás, com certeza. Isso é verdade. Hoje eu não analiso mais aqueles logs, imensidão de log lá, olhando, escovando o bit lá para encontrar alguma coisa. Às vezes eu jogo dentro de um... Exatamente. Da IA mesmo já me ajuda um monte de coisa. Não, coisas assim, se a gente tivesse um EDR lá em 2017, né, que teve o WannaCry, acho que ninguém teria tido grandes problemas. Sim, com certeza. Acho que vai tudo evoluindo, né? A coisa vai evoluindo, exatamente. Aquele tempo era o tradicional, antivírus, assinatura, né, baixava todo dia, enfim. Mas coisa... Foi mudando, né? E puxando esse gancho da IA, você acha que ela vai conseguir ajudar as empresas a defenderem desse tipo de ataque? Em tentar identificar um phishing chegando, os padrões, né, os comportamentos padrões deles? Acho que a tendência sim ajuda. Por outro lado, né, a gente usa, né, a gente vê aí a galera usando o IA também para desenvolver os phishings. Então... Aí já fica... ela tá nos dois lados, né? Ela tá nos dois lados. Né? Eles melhoram lá. E a gente tem que melhorar aqui. Eu fui num evento um tempo atrás, onde o pessoal fez um teste, né? Gerou um teste de phishing, né? Pela equipe interna de segurança, e geraram um teste de phishing pela IA. O teste de phishing da IA foi muito melhor. Teve muito mais gente que caiu no teste de phishing enviado pela IA do que o da equipe interna. Foi mais criativo aí. Foi mais criativo. Tinha outros componentes ali que dificultaram, né, o colaborador final identificar que aquele era um phishing. É interessante isso aí. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim aqui do bate-papo. Foi fantástico, enriquecedor. Acho que trouxe um pouco mais do dia a dia não tão, né, orquestrado assim, mais insights aí relacionados à cibersegurança, não somente para as instituições financeiras, mas também para qualquer outro tipo de instituição. Então, Fernando, gostaria de te agradecer, né,
pela essa sua participação, foi fantástico. E eu abro aqui o espaço para você, se quiser deixar sua última mensagem aí para o pessoal que está nos assistindo aí. Não, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar participando aqui. Me coloco à disposição, estou aí, né, no mercado lá na LinkedIn, é fácil de me achar, procuro ajudar. Acho que a gente tem uma comunidade de segurança hoje no Brasil muito mais evoluída do que há anos atrás. Acho que tem um grupo muito bom, né, de gestão que está preocupado em manter o setor cada vez mais protegido, né, independente do mercado, se é indústria, se é financeiro, uma galera muito mais unida. E que a gente está aqui para ajudar e compartilhar boa informação. A postura está mudando, né? A postura está mudando. Acho que isso é importante. Legal. Né? E a comunidade se uniu mais aí, abraçou um pouco mais a causa também. Exatamente. Independente de onde cada um está trabalhando e tudo mais, a gente está unido em busca de uma sociedade melhor, vamos dizer assim, né? Pra evitar aí problemas, fraudes e tudo mais. É isso aí. Matheus, obrigado também aí pela sua participação. Deixo também aí aberto para você dar suas últimas considerações. Eu gostaria só de agradecer você, Fernando, por ter comparecido. Obrigado também, Rogério, por ter conduzido bem a gente aí. E obrigado a todos também aí por ter acompanhado. Só lembrando aqui o pessoal não esquecer de acompanhar a Kigo nas redes sociais. Aí nós temos canal no Instagram, no LinkedIn, né? E isso ajuda muito também a que a gente traga novos temas para os nossos podcasts aqui e trazer novos convidados também, até mesmo novas ideias aí de abordagem. Agradeço mais uma vez aí, Fernando, pela participação. Sucesso aí na sua trajetória e estamos junto aí no que você precisar também da Kigo e de toda a comunidade. Com certeza. Obrigado, pessoal.